Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo vos abençoe com ricas e poderosas bênçãos dos céus. Que a misericórdia e a bondade do Senhor não venham faltar sobre a tua casa. Hoje o nosso canal veio trazer para você uma indicação teológica que não pode faltar na sua biblioteca. Antes de nós falarmos sobre este comentário histórico-cultural da Bíblia, nós pedimos a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que você possa também compartilhar nossos vídeos, deixar aquele like que irá nos abençoar. Do seu ladinho direito há um sino, pedimos a você que toque nele para você receber todas as notificações. E também, se você quiser nos acompanhar mais, tem vários vídeos aí para você assistir e se deleitar com o que há de melhor da parte de Deus. Vamos lá? Irmãos, temos aqui este comentário histórico-cultural da Bíblia que não pode faltar na sua biblioteca. Toda vez que nós vamos indicar um material, a gente percebe que parece que no mundo evangélico há uma resistência sobre material teológico, né? Existem muitas pessoas com um pensamento ultrapassado, um pensamento antigo, e que não é necessário, não há necessidade de um crente ele ter materiais para auxiliar no seu estudo cotidiano, quando quem pensa assim está equivocado e erra. Como diz lá em Oséias, meu povo erra e erra por falta de conhecimento. Então nós precisamos nos aperfeiçoar cada dia mais em Deus, na oração, no jejum, na consagração e também na leitura da palavra. E não somente na leitura da palavra, como a leitura diária, como a leitura devocional, mas como a leitura estudantiva, ou seja, para que você estude, para que você medite, para que você pesquise, afinal de contas, Paulo diz, examinai tudo e retei bem. Então, examinar é estudar, é pôr limpo, é escavar o que se há mais de profundo na palavra para trazer a sua fidelidade, na sua essência. Nós temos no Brasil hoje vários comentários que nos servem de auxílio para a gente meditar na palavra de Deus. E nós temos esse comentário que é publicado pela Vida Nova de alguns autores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse comentário, eles são Antigo e Novo Testamento, ele vem um box. Você comprando um box, você vai economizar mais dinheiro. Então ele vem junto. Mas ele também se vende separado, que torna-se um pouco mais caro. Eu paguei no meu, que veio no box, R$ 120, fora o frete. Deu em torno de R$ 150. O nosso canal aqui é diferencial, porque nós indicamos o livro, falamos sobre o livro e falamos também o valor que nós adquirimos, porque muitas pessoas que veem o vídeo ficam curioso, quanto deve custar um material desse? Deve ser muito caro, então eu não vou comprar. Então você já sabe quanto custa esse material. R$ 120, R$ 150 você pega ele. Claro que eu peguei na promoção, porque ele é um pouco mais caro. Vale a pena? É claro que vale a pena. Tudo vale a pena para você adquirir conhecimento. Pode nem tirar tudo, mas conhecimento ninguém consegue lhe tirar. Vamos ver o que esta belezura desse material vai trabalhar? Nós temos hoje comentários bíblicos que vai trabalhar sobre a sua exegese, né? Ele vai trabalhar mais sobre a sua linguagem, tanto no hebraico quanto no grego. Nós temos comentário expositivo, vai trabalhar ali, né, a exposição da palavra, do seu texto, versículo por versículo. Temos comentários exaustivos que vai trabalhar demais, que não é este caso. Existem comentários que de fato o nome já é exaustivo, né? Porque é cansativo, porque é muito conteúdo. Que não é esse caso. Esse não vai trabalhar versículo por versículo. Porém, os versículos que ele vai ser trabalhado vai ser suficiente para a gente entender o que havia por trás na sua linguagem cultural, que é uma coisa fenomenal. Temos aqui do Antigo Testamento, que é esta maravilha, publicado por alguns autores. Está aqui o nome. Se você pôr o zoom aí em casa, você vai ver. Né? Eu, como não sou muito bom de falar essas línguas estrangeiras, para mim fica difícil, né? Mas está aí o nome, certo? É um livro que tem aproximadamente 1058 páginas. É um livro que é maravilhoso. No final do livro de Malaquias, nós temos aqui o glossário. É como se servisse de um dicionário bíblico, tá certo? É como se servisse de um dicionário, que ele vai dar auxílio para você, né? Ele vai trabalhar o comentário bíblico e no final ele vai ter esse glossário, que vai trazer o significado das palavras, como aqui a Babilônia, Babilônia antigo, caldeu, casita, circuncisão, cognatas,
concubina. Então vai trabalhar todos com esse significado. Ah, maravilha. Além de você levar um comentário, você vai levar como se fosse um dicionário. Agora vamos lá para você ver que ferramenta nós temos aqui. Eu separei aqui Provérbios capítulo 21. Existe um versículo em Provérbios que é maravilhoso, que diz assim: aqui o Senhor lhe sonda os corações. Claro que se a gente for trazer para o dia de hoje, muitas pessoas vão trabalhar com o dicionário bíblico, que Deus sonda os corações nessa fala, né? Que Deus sonda, Deus pensa, Deus pesa os corações. Cuidado com o que a gente faz, porque Deus está vendo, claro que sim. Mas isso é uma linguagem mais devocional, né? Mas aqui não, aqui vai trazer por trás desse pensamento a cultura, porque havia uma cultura para esse pensamento. E qual é a cultura da época? Diz assim, ó, Provérbios capítulo 21. O Senhor pesa o coração. Na tradição religiosa egípcia, o morto tinha de passar por um julgamento final diante dos deuses. Tote, um deus escriba, registrava as respostas do examinador, ou do examinado, que era o morto, enquanto o coração da pessoa era pesado em uma balança de duas bandejas, onde de um lado oposto era colocada uma pena, simbolizando a verdade. Se as respostas estivessem corretas e o coração não ultrapassasse o peso da pena, então a alma poderia entrar no reino de Osíris e viver para sempre. Mas se não passasse no teste, seria extinta, visto que um deus demoníaco, Sebec, de forma de crocodilo, iria consumir a sua alma. Os textos das pirâmides e o livro dos mortos continham feitiços e uma lista de respostas corretas para dar durante esse texto, durante esse exame final. O pensamento israelita tornou-se emprestada a essa imagem, retratando Deus pesando o coração. Ou seja, uma cultura totalmente egípcia que Salomão trouxe lá do passado do Egito e empregou em seu contexto para os judeus, no caso os israelitas. Então você veja que não é uma linguagem que foi tirada do contexto israelita, não. Foi uma linguagem que foi tirada no contexto egípcio, em um pensamento egípcio, uma filosofia egípcia, uma mitologia egípcia, mas foi tirada, extraída dos egípcios e inclusa ali no meio israelita no seu contexto. Né? Então, certo, de certo. Em outro comentário não vai trabalhar dessa forma, vai trabalhar numa linguagem mais devocional, né? O porquê Deus pesa o coração, porque isso acontece. Mas aqui não, vai trabalhar sobre a historicidade daquele texto. É por isso que é um comentário que tem o nome História Cultural. Não vai trabalhar versículo por versículo. Vai haver muito versículo na Bíblia que quando você for ler, se você comprar, você vai procurar e você não vai achar. Porém, o que você achar vai ser suficiente para abrir a tua cabeça para muita coisa. E, gente, é necessário sim ter esses materiais. Um médico, para ser médico, para exercer o seu direito de medicina, tem que estudar muito. Um advogado, para exercer seu direito de advogar, tem que estudar muito. Um professor de história tem que estudar muito. Filosofia, e por que não um teólogo? Por que não um simples professor de escola dominical? Já visto que você, como professor de escola dominical, assim como eu, um aluno pergunta: professor, o que quer dizer o texto de Provérbios 21? Como é que você vai tratar? Como você vai reagir diante dessa pergunta, se você não tem um material como este? Porque a Bíblia vai trazer o texto, mas a Bíblia não vai trazer o significado. Porque se a Bíblia trouxesse todos os significados da sua linguagem, ora, a gente teria um caminhão de Bíblia, não é? Mas como não pode acontecer isso, então existem livros para auxiliar a leitura diária. E nós temos aqui o do Novo Testamento. Essa maravilha com 926 páginas desta maravilha. Nós temos aqui, separamos aqui para você, o capítulo 25 de Mateus. Lembra daquela passagem que o Senhor diz para as virgens, né, que havia ali virgens prudentes e virgens loucas? Aí vai trabalhar toda a cultura. Toda a cultura. Eu tenho um comentário que quando eu fui pesquisar sobre Mateus 25, ele vai trabalhar de uma forma mais distante da cultura. Né? Vai trazer mais para o nosso cotidiano, para a gente guardar azeite, para a gente preservar o azeite, para a gente ser como as virgens prudentes, guardarem azeite consigo. Mas aqui não. Aqui ela vai falar no foco do que havia por trás da cultura
e o que poderia acontecer com aquelas virgens que não levaram consigo o azeite. Eu não vou ler porque vai deixar o vídeo muito cansativo, e a gente sabe que a nossa cultura brasileira não gosta muito de ver dependendo do vídeo até o fim, porque se torna cansativo. Mas estamos aqui trazendo para você, com simplicidade, que os nossos vídeos são muito simples, são bem objetivos, tem um foco muito ser direto, para que você do outro lado veja o valor, 120, 150 reais com frete, para que você veja o conteúdo, aproximadamente 2.000 páginas de cultura, de história, que não é versículo por versículo, porém os versículos que vai estar contido nela vai ser suficiente para lhe trazer um raciocínio cultural muito grande. Nada melhor do que você ser um professor de escola dominical, ter a oportunidade de falar sobre, lecionar um culto de doutrina, trazer algum tema, alguma mensagem bíblica, e você ir dentro da mensagem. A gente vê que muitas pessoas, quando vai pregar, fica vagando, vaga da mensagem, procura as mensagens, procura texto, procura assunto, procura história, aí apela para o emocionalismo, vai apelar para outras coisas, e vai querer criar um monte de fantasia na mensagem, porque ele faltou conteúdo. Por quê? Porque o que ele pesquisou na Bíblia, ele não extraiu a historicidade, extrair o principal, que é a palavra de Deus, ser colocada em prática, mas porém, para deixar a passagem bíblica mais rica para o nosso entendimento, como havia na época uma cultura, nada melhor do que esses materiais. Então, o nosso canal Papo de Crente veio trazer para você essa indicação para você. Compre esse material que você não vai se arrepender. Que Deus em Cristo continue vos abençoando com ricas e poderosas bênçãos do céu. Até a próxima, que vem mais vídeos por aí. Deus abençoe a todos.